começou montando manualmente bijuterias para as amigas e hoje sua fábrica produz mais de 100 mil peças por ano. Eu converso hoje com a empresária Ana Schmidt. O Palavra Aberta já está no ar. Ana, quando você decidiu fazer o curso de administração, já pensava que depois de alguns anos ia administrar uma fábrica que produz hoje quase 10 mil peças por mês? Não tinha noção de que chegaria, aonde cheguei. Nem sabia o que ia fazer ainda como profissão? Também não. E quando é que a bijuteria entrou na tua vida? Fazendo peças para ti mesmo, comprando, montando? Então, a bijuteria entrou na minha vida que logo depois da Mackenzie, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no banco, fui ser bancária, gerente de contas, e não me adaptei com a função, não me encontrava, era muito trancado, era muito preso, não tinha aquela energia de coisas novas e diferentes todos os dias. E aí eu pedi demissão do banco e comecei a fazer bijuteria para vender. E começou meio em casa, brincando? Em casa. Eu acho que quem tem essa capacidade, essa vontade de criar muito grande, não consegue ficar num ambiente preso, né? Não. Precisou essas peças montar. E como é que foi a procura das pessoas pelas tuas primeiras bijuterias? Olha, eu usando, eu mostrando. Foi uma época de final de ano, uma coisa que eu lembro bem, eu fui um amigo secreto. E na hora que eu cheguei, ai que bom, a embalagem é tua, então tu pegou mulher, porque era uma torcida de que, tomara que a Ana não tenha pego homem, porque senão a gente não vai ganhar biju, sabe? Então eu comecei a ver que realmente aquilo tinha uma coisa diferente, um toque diferente, eu acho que o olhar, a maneira de ver, de montar, né? Nessa pequena produção já agradava as amigas que recebiam como presente, então já sabia assim, bom, estou agradando, eu posso continuar produzindo, está dando certo. E como foi a primeira venda? Foi para uma amiga, foi para uma loja, deixou em consignação? Como funciona? A primeira foi para uma amiga. E aí quando começou loja, as duas primeiras eu fiz consignado. E aí depois não. Aí depois já começou venda, pedido. Aí teve um acaso que eu encontrei com uma amiga numa loja de peça, a Bettina Búrigo. A Bettina fazia parte de estilista, para Someday, e eles queriam desenvolver bijuteria para a marca, Aí foi onde entrou a questão fundição, que é para a gente poder ter produção, para a gente poder ter preço, para poder ter um produto diferenciado. Então, logo a princípio já iniciou a parte de fundição, que normalmente seria uma etapa que viria depois, Um ano e meio, 2 anos depois. E precisou ter um espaço grande, um outro maquinário, já teve que fazer um grande investimento? A gente teve um incentivo do Banco do Brasil, o Proger, a gente comprou as máquinas através do Proger, e aí a gente começou com uma máquina pequena, um forno, a máquina de fazer borracha, todas os equipamentos. Isso faz quanto tempo? O total faz 15 anos, o total. O total desde a primeira bijuteria? Desde a primeira bijuteria. Aí depois os 2 anos que foi bem informal, E aí depois que a gente montou, já tinha empresa, mas era uma microempresa, só tinha eu e mais uma pessoa fazendo, não tinha funcionários, enfim, E aí, na verdade, o que acontece? Muitas vezes as empresas vão crescendo e hoje realmente a tua empresa é considerada uma empresa de médio porte. Vocês trabalham com alguns funcionários diretos e outros indiretos, Mas vocês tiveram a coragem de iniciar já comprando maquinário e já entrando de cabeça, Foi. Ali acreditava, já chegou a ser um sonho que estava sendo realizado de trabalhar com alguma coisa própria? Sim, eu acho que depois que eu saí do banco, que eu comecei, eu já visualizava aquilo ali como uma coisa maior, E qual era a tua função inicial ali naquele passo? Era criar? Era observar? O que estava se usando? Era desenhar? Ou era ainda estava colocando a mão na massa e ainda estava produzindo? É um conjunto, porque aquela questão de ficar presa não dá. Então, assim, fica presa,
trabalha, produz, cria, desenvolve, mas tem que passear, tem que viajar, tem que ir numa loja, tem que parar para ver revista. Eu adoro uma revista. Acho que a gente está na era da internet, eu uso muito a internet, mas eu tenho que ter uma revista, eu tenho que ter um livro, eu tenho que ter o papel na minha mão, né? Revista de moda, no caso, para ver o que está acontecendo. Mas eu vejo de tudo. A parte de arquitetura eu também vejo, a parte de decoração, até pela tendência de cores e de todo o contexto, não só... Eu acho que é um olhar diferente que precisa, sabe? Porque hoje, acho que de uns 3, 4 anos para cá, uma coisa que como eu observo muito, por exemplo, vidro de perfume, tem placa de metal, tem pedra de strass, tem taça pendurado, tem champanhe, tem vodka, que tem placas, que tem pedras, tem uma Pravda, uma vodka que tem uma pedra roxa linda. Então hoje, eu acho que o todo é um conjunto, não é só o olhar para a moda e para a bijuteria, né? Isso aconteceu na empresa de vocês, uma encomenda de alguém de fora no começo, pedindo algum detalhe, algum objeto para a empresa, para uma outra empresa? Sim, já fizemos. Quando o Iguatemi Florianópolis inaugurou, nós fizemos os marcadores de taça com o nome Iguatemi Florianópolis e foi feito, para taça de champanhe, né? Foi feito um aro dourado com a peça pendurada, foi feito à mão, um a um. Depois a gente fez, deu certo, foi tão assim, foi uma ideia, foi a Melina Costa que convidou a gente para estar desenvolvendo alguma coisa para taça. Aí a gente fez depois para o Iguatemi Campinas e para o Iguatemi Brasília. Para os 3 Iguatemis, quando inauguraram, a gente fez esse marcador de taça, né? Já fizemos para Imaginário uma linha diferenciada. De objetos ou bijuterias? Aí teve chaveiro, pulseira masculina, que é uma coisa que hoje a nossa linha não tem ainda. É um projeto para o futuro, ter a linha masculina também. Mas fizemos pulseira com couro, tinha chaveiros com peixe, com bonequinha, bem diferenciado. Fizemos algumas peças para Phantom, para barco, mas aí é um trabalho bem diferenciado, né? É um trabalho de produção, não é um trabalho de criação. Foram peças que foram passadas para a gente apenas desenvolveu. Uma encomenda desenvolveu para eles, né? Mas esse trabalho de desenvolver as peças e de que material é usado, a gente vai continuar conversando. Mas depois do intervalo, a gente volta já. E seguimos a entrevista com a empresária Ana Schmidt. Falávamos no primeiro bloco sobre o desenvolvimento desses 12, aliás, quase 15 anos, né, informalmente, da tua fábrica de bijuterias e desse processo de encomenda e como cresceu e os materiais que são usados, né? O que é mais difícil manusear, conhecer? O que a Ana teve que aprender para poder trabalhar? É uma gama muito grande, tá? São insumos... A pedra, a corrente, os banhos, o tamanho. Por exemplo, essa pedra é uma pedra octagonal. E elas têm nome de cor, por exemplo, esse aqui é o Montana, tá? E é uma pedra octagonal. Aí tem a oval, aí tem o carré. Se aquilo vai encaixar bem, se tem risco de quebrar, de cair. Como que é o processo inicial? É o desenho? A Ana faz o desenho e começa a produzir? Da peça pronta ou da parte das pedrarias? Da pedra pronta, da peça pronta. É uma peça pronta, um colar pronto. Como ele começa a ser produzido, né? Com a ideia dele ou ele vai sendo criado aos poucos? Depois da parte do briefing, da pesquisa, como eu te falei, revista, livro, enfim, aí eu começo a busca dos metais, tá? Então, eu já peguei broche antigo da minha mãe e já reproduzi, era uma folha. Dessa folha saiu anel, saiu brinco, saiu colar. Não porque ele era um broche, eu só posso usar ele como broche. Daí vem um processo criativo em cima da peça. A gente manda desenvolver eletrodo, esse aqui é um exemplo. Eletrodo é uma peça mãe, tá? Que não se acaba nunca. Da mesma forma. Essa é uma peça que não pode ser perdida, vai precisar dela para toda a produção. Sim, porque as borrachas, que é onde a gente faz o molde, eles têm uma vida útil, algumas injetadas, que é o que a gente, né, no termo técnico. Então essa borracha tem uma vida útil, ela se perde. Se eu quiser reproduzir de novo essa peça, eu preciso ter um eletrodo, que
que é uma peça mãe, senão eu não consigo. E o próximo passo, depois da fundição, vai para... Então, daí a montagem, todo mundo me pergunta, ah, Ana, tu faz desenho? Não. Apesar do meu pai ser um artista com a mão muito boa, habilidade. Eu não tenho essa habilidade. A montagem é toda feita pela peça. A gente começa a criação, faz, por exemplo, esse colar aqui, ó, faz essa estrutura. Aí, tipo, aqui tem umas bolinhas no meio, tá? Ele não formou o detalhe do pescoço. Desmonto e monto de novo. Na verdade, como a gente já tem uma prática, eu já tenho a prática, eu consigo, só na hora que eu estou moldando numa bandeja, eu já consigo ver se aquilo ali vai dar certo ou não. Ah, esse tamanho não dá, tem que botar uma maior, tem que botar uma menor, eu tenho que tirar, ou vamos botar um cristal. Aí começa, a infinidade de peças vai que a gente percebendo tem, a peça a partir e vai dali. criando e montando na própria, é como se fosse um protótipo. A gente faz com protótipo e não com desenho, ele sai direto montado. Esse ano eu já pesquisei, eu já me informei, a Federal tem pós em design de joias. E aí eu vou fazer, para ter essa parte do desenho, aprender tecnicamente, sempre já que eu não nasci com né? isso. E durante essa trajetória, quem mais te ajudou? Existiu alguma empresa que deu apoio, que vocês puderam se basear nela ou se apoiar para a tua empresa poder crescer? Olha, nesses últimos 2 anos, o nosso grande incentivador foi o Sebrae. Inclusive, ano passado foi um ano assim, muito bom para a gente em aprendizado, em oportunidades. A gente participa de um projeto que chama Gemas e Joias. Fizemos 2 feiras, foi a Bijoia, foi o Minas Trend, com incentivo do Sebrae. São estandes coletivos, mas... E essas feiras foram no Brasil ou fora do Brasil? Minas Gerais e São Paulo. Sim. São feiras de moda que tem sapato, tem bolsa, tem acessório. Mas acontece de fazer alguma viagem para o exterior para conhecer alguma fábrica ou alguma feira diferente? E aí esse foi fechando com chave de ouro, depois das 2 feiras, a gente foi em setembro, uma missão técnica para Paris, para conhecer a Bijorca, que é a maior feira de bijuteria e acessórios no mundo. A gente foi em setembro, foi um grupo de 11 empresas, alguns do ramo têxtil e alguns do ramo de acessório. E essa busca de conhecer, de ver, né, outras fábricas, isso volta com uma cabeça diferente, né, Ana? Volta pensando diferente, tentando usar um novo material. Sim, a gente aprende muita coisa. Então a gente olha uma peça, putz, isso aqui dá para fazer, nunca tinha pensado. Ou às vezes, isso aqui como a gente faz no nosso processo produtivo. Ana, se não tivesse esse maquinário naquela época, aquela coragem, né, de iniciar e comprar aquela máquina que fez todo esse processo alavancar, será que a tua fábrica seria assim hoje, desse tamanho, dando 30 empregos, mais 30 e poucos indiretos, fora as vendas terceirizadas? Foi um ato de coragem, né? Se tivesse que voltar atrás, teria sido feito da mesma maneira? O início eu tinha o meu marido, o Alexandre, junto. Ele ainda é dono da empresa, mas hoje ele toca um outro negócio. Mas a coragem dele para essa parte e o apoio foi muito importante. Isso é fundamental, né? O apoio dos outros. E a Ana, a primeira bijuteria, e vendo hoje toda essa produção, deve ter muito orgulho do teu trabalho, né? As pessoas devem olhar. E tem algum sonho para o futuro? O que falta para a tua fábrica, assim, para crescer mais, ou gerar mais empregos, ou expandir? Aí dentro da própria fundição, eu falo, pensando na criação pronta, tá? É sempre já visualizando como é que existem outros tipos de liga. Por exemplo, a gente trabalha com Zamaki. O Zamaki é uma liga. Existe a liga 88, que é outra. Então, tem algumas limitações, tanto para uma liga quanto para outra. Por exemplo, se eu quiser fazer um bracelete rendado, grudado no braço, eu não consigo fazer de Zamaki porque ele não tem essa mobilidade. Mas eu consigo fazer isso de liga 88. Então, assim, ter mais um forno para poder ter esse outro tipo de liga. Hoje a gente trabalha com bijuteria. Eu quero ter a bijuteria com o banho de semijoia, que seria o banho de prata e o banho... Porque hoje, quando a gente fala em semijoia, é um produto mais leve, mais delicado, ele não é com tanta informação, né? E a gente já está buscando isso também, isso com a liga, tem uma facilidade na questão de fazer o banho de prata, fazer o banho de ouro em cima da liga. Então, tem ainda muita coisa para frente. Tem muita coisa ainda para ir para frente, então. E já é um sucesso. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. É um sucesso, as pessoas gostam, né? E vende para todo o estado. Isso é importante para o Brasil. É o Brasil. Isso é fantástico. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada.